Fala pessoal, beleza? Eu sou a Cris. No vídeo anterior, eu fiz um paralelo entre o anime e o mangá do 6º episódio do Dragon Ball clássico. Se você não assistiu, deixei o card da playlist aí na tela, para você poder maratonar esta série na íntegra. Mas caso já tenha visto, então vamos nessa, logo após a vinheta. Após saírem ilesos do ataque de Yantia, que resultou na explosão do trailer de Ulon, nossos 3 protagonistas seguem caminho ao Monte Frigideira. Porém, são seguidos por Yantia e Pual, que demonstrando um falso arrependimento, compensaram os 3 dando um carro a eles. Obviamente com o fim de tomar as esferas, depois que os 3 as juntassem. Quando Bulma reclama do calor, Ulon explica que o Monte Frigideira causa o clima quente naquele lugar. Explica também que o lugar costumava ser agradável, mas que há 10 anos o monte foi consumido por um espírito de fogo que caiu do céu, o que alterou o clima aos arredores. Finalmente, os 3 conseguem avistar o monte consumido pelo fogo, surpreendendo todos à primeira vista. Então, Bulma pergunta quem é esse tal de Gyumayo. Ulon, surpreso por não conhecerem as histórias, explica que é um ser extremamente perigoso, que inclusive alguns o chamam de Imperador do Mal. Acrescenta também que todo o tesouro do rei está guardado em seu castelo localizado no topo do monte. Bulma então desconfia que a 6ª esfera talvez esteja guardada dentre os tesouros do rei. Ao Bulma perguntar se o rei está no castelo, Ulon explica que no dia em que o fogo consumiu o monte, coincidiu em Gyumayo e sua filha não estarem no castelo, fazendo com que ficassem impossibilitados de voltar, mas o protegendo de ladrões que tentam roubar o tesouro. Quando Bulma pergunta ao Ulon como ele sabe de tudo isso, o porquinho responde que todo mundo sabe, que tá nos livros da escola. E diz também que agora que já conhecem a história, seria uma boa ideia ir embora antes que alguém se machuque. Mas Bulma responde que não viajaram tanto para ir embora de mãos abanando. Então Ulon entra no carro e tenta covardemente fugir do local. Porém, antes que pudesse se afastar, Bulma subia, provocando uma forte dor de barriga no porquinho. Próximo àquele local, estão Yantia e Pual, monitorando pelo radar os movimentos do trio. Ao perceber que de fato estão perto do Monte Frigideira, Yantia deduz que a esfera pode estar no castelo de Gyumayo. Ao Pual afirmar que então se trata de um caso perdido, Yantia concorda com o esquilo e acrescenta que não dá para enfrentar o rei. Quando Pual pergunta se seria uma boa ideia ir embora, Yantia acha melhor esperar, afirmando que talvez Goku seja amigo de Gyumayo. Afinal, tanto o avô do garoto quanto Gyumayo foram discípulos do mesmo mestre. Enquanto conversam, do nada eles avistam uma garotinha correndo de um enorme dinossauro faminto. Mas antes que pudessem fazer algo para ajudar, testemunham a reação da garotinha, se livrando da fera no piscar de olhos. Quando Yantia se aproxima da garota para conversar, ela imediatamente o ataca, acreditando que ele vai fazer algum mal a ela. Yantia desvia do ataque, e antes que a garota o atacasse de novo, Yantia nocauteia a menina, deixando ela desacordada no chão e fugindo do local. Próximos ao Monte Flamejante, o calor é intenso. Ulon pede para falarem baixo, para não chamarem a atenção de Gyumayo. Bulma avista o castelo e, analisando o radar, afirma ser muito provável que a esfera esteja lá em cima. Então ela pergunta a Goku se ele consegue subir lá e pegar a esfera. O garoto, sem hesitar, grita chamando a nuvem voadora, e mais uma vez Ulon alerta para falar em baixo. Goku, com sua nuvem, sobrevoa o castelo, porém ao se aproximar, o fogo quase o consome. No momento em que Goku está lá em cima, Bulma e Ulon são surpreendidos por Gyumayo, que atira seu machado em direção a eles, causando terror nos dois ao verem sua enorme estatura. O rei pergunta o que estão fazendo ali e afirma que se estão ali para roubar o tesouro, vão se ver com ele. Bulma imediatamente diz que estão apenas de passagem. No mesmo momento, Goku desce com sua nuvem, gritando a Bulma que não deu para invadir o castelo. Instantaneamente, acaba tomando um desesperado cala-boca da garota. Goku se dirige informalmente a Gyumayo, perguntando quem é ele. O rei, curioso, pergunta a Goku se aquilo que ele está usando se trata da nuvem voadora, e Goku responde que sim, que o Mestre Kami deu a ele. Surpreso, Gyumayo se refere ao Mestre Kami como Muten Roshi e pergunta se Goku sabe onde encontrá-lo.
Goku repassa a pergunta para Bulma e ela confirma que o Mestre Kami se encontra numa ilha próxima à costa onde levaram a tartaruga. Quando Gyumayo pergunta a Goku se o bastão que está em suas costas se trata do Nyoibo, o garoto afirma que sim, que o ganhou de seu avô. O rei fica surpreso ao saber que o garoto é neto de Gohan. Bem próximos a eles estão Yantia e Poal, escondidos e ouvindo todo o diálogo. Gyumayo então explica com nostalgia do tempo em que Gohan foi o primeiro discípulo do mestre Muten Roshi e ele foi o segundo. Então Gyumayo pede para Goku encontrar o mestre, afirmando que ele possui um leque mágico chamado Baishosen e explica que o artefato é o único capaz de apagar o fogo, que o impede de voltar para o seu castelo. Goku diz que fará, mas exige em troca a esfera que está em posse do rei, então o trato é feito. Antes que Goku partisse para a missão, Gyumayo diz ao garoto que anteriormente ele havia enviado sua filha Titi atrás do leque, então que caso ele a encontre, a leve com ele. Explica também que a garotinha é medrosa, mas um amor de pessoa, e diz a Goku que se ele aceitar, ele dará a mão dela em casamento para Goku. O garoto não entende muito bem, mas aceita a missão de levá-la e trazê-la de volta. Quando o rei mostra a foto da garotinha para que Goku identifique, Yantia, que estava escondido ali perto, entra em desespero ao saber que a garota que ele derrubou há poucos minutos era a filha do rei. Imediatamente, Poal e Yantia vão atrás da garotinha e a encontram caída no chão, exatamente onde a deixaram da última vez. Quando a garota acorda assustada, mais uma vez ela se prepara para atacar Yantia. Então o ladrão a chama pelo nome e pede para que não faça isso. Quando a garota pergunta como ele sabe o nome dela, Yantia diz que isso não tem importância, que só queria pedir desculpas a ela pelo acidente e diz que foi um ato de amor. Iludida por sua pureza, a garotinha pergunta se ele a ama mesmo. Mas antes que pudesse responder, eles saem correndo dali, porque Goku se aproxima do local com sua nuvem voadora. Ao se aproximar, Goku pergunta à garota se ela é a Titi, e a garota pergunta quem é ele e como sabe o nome dela. Goku explica que Gyumayo o pediu para que fosse procurá-la para irem atrás do leque mágico. Ao pedir para a garota subir na nuvem, Titi duvida que consiga, mas Goku explica que ela consegue se tiver o coração puro. Enquanto a garota sobe, ela acaba agarrando a cauda do garoto como apoio para subir, causando uma imediata fraqueza e o derrubando da nuvem. Titi fica impressionada ao ver que o garoto tem uma cauda. Então Goku levanta e explica que não pode agarrar a cauda dele, que ele fica fraco quando isso acontece. Yantia e Poal, próximos daquele local, observam toda a cena e acabam descobrindo o ponto fraco do garoto. Enquanto Goku e Titi seguem caminho atrás da ilha do Mestre Kami, Poal pergunta a Yantia o que farão em seguida. E Yantia diz que terão que esperar até encontrarem a sexta esfera e continuarão seguindo eles quando forem atrás da sétima. E Poal diz que enquanto esperam, poderiam ir a um dentista. Enquanto isso, Gyumayo, juntamente com Bulma e Ulon, aguarda próximo ao Monte Frigideira, apenas imaginando se Goku teria encontrado Titi. E Bulma imagina que só falta Goku fazer pam-pam na garotinha. E é exatamente o que o garoto faz antes da garota o empurrar da nuvem e causar um leve contratempo. Mas a garotinha ingênua imaginou que agora que ele mexeu nas suas partes íntimas, a única opção era se casarem. Goku chega à conclusão que no vasto mar é impossível achar a ilha do mestre, então decide pedir informação para chegar ao seu destino. E quando menos esperavam, Titi avista uma pequena ilha na imensidão do oceano. E lá estava o Mestre Kami, que fica surpreso que o garoto, o qual ele deu a nuvem voadora, voltou para visitá-lo. E a história continuará no próximo capítulo. Mas diga então nos comentários, vocês gostaram do vídeo? Se não é inscrito, inscreva-se no canal e qualifiquem com um like. Beijos, até mais!